Bem-vinda ao Ask Me Anything Fumaça. É um programa que nós fazemos há alguns anos, onde pessoas da comunidade de Fumaça podem fazer perguntas a pessoas convidadas. Neste caso, as pessoas convidadas somos nós, portanto, convidámos a nós próprios para virmos responder às vossas perguntas. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Eu sou a Rafaela Cortês. Estamos a falar desde a Palestina, em Ramallah, na Cisjordânia, onde temos estado nos últimos 2 semanas, uma semana e qualquer coisa. Uma semana e meia, 2 semanas e meia. Pronto. Não chegámos no mesmo dia. E onde vamos ficar durante mais algum tempo. Bem, estamos a abrir este Ask Me Anything Fumaça para podermos responder a perguntas que vocês tenham sobre o que se está a passar aqui, não só sobre a ocupação da Palestina e a repressão sobre as pessoas palestinianas na Cisjordânia, mas também sobre a resistência palestiniana cá. Nós temos estado principalmente a acompanhar a época da apanha da azeitona na Cisjordânia, que é uma época bastante importante para as pessoas palestinianas e que, na verdade, nenhuma de nós tinha estado antes. Nunca tínhamos vindo nesta altura do ano. Vamos... que notas é que eu queria dar? Aqui são 10 e, portanto, nós adorávamos não acabar isto assim muitíssimo tarde, tipo depois da meia-noite, até porque amanhã vamos provavelmente acordar outra vez às 6 da manhã. E também, pronto, queria dizer que, obviamente, isto é um Ask Me Anything, portanto, o próprio título diz que vocês podem perguntar aquilo que quiserem, mas também queria dizer que, se calhar, pode haver perguntas ou coisas que nós não queremos ou não vamos poder dizer só por proteção de algumas das pessoas com quem temos estado, mas isso aí fica do nosso lado. Se acharmos que não é possível responder a alguma coisa, dizemos-vos. Mas também queria deixar a nota que nós adorávamos que esta conversa não fosse sobre nós e sobre a nossa experiência, mas mais sobre a resistência das pessoas palestinianas, sobre a ocupação, sobre mais o que se passa no terreno e não tanto sobre a nossa experiência em si. Portanto, adorávamos que não estivéssemos apenas a falar sobre isso durante esta conversa. Mas, de resto, bem, acho que vamos só passar-vos a vocês a bola e saibam que no ecrã que vocês estão a ver à vossa frente, em princípio, se tudo correr bem, em baixo, no canto inferior direito, podem carregar em levantar a mão, provavelmente em inglês é raise hand, ou assim, para poderem dizer que querem falar. Nós podemos ir dando a vez, é só para o caso de haver várias pessoas ao mesmo tempo a querer falar, mas também não somos assim tanta gente, neste momento estão 13 pessoas no chat, se calhar vão agora 14, pronto, acho que vão entrando, então se calhar conseguimos ir fazendo isto de uma maneira mais informal. Mais uma vez, era maravilhoso que quando quiserem, se puderem, porem a vossa câmera, acho que nos vamos sentir mais em casa, mas também, quando fizerem perguntas, façam no vosso microfone, se conseguirem. Se não conseguirem, obviamente também podem escrever no chat, mas acho que seria mais interessante se pudéssemos ouvir as vozes de cada pessoa. Sim, e se calhar aproveito só para só dar uma pequena ideia, porque nós não temos estado só por Ramallah, que é onde estamos agora, nós temos viajado um bocadinho por todo o West Bank, por toda a Cisjordânia, do norte ao sul, e temos intercalado um bocado os momentos da apanha da azeitona com outro tipo de entrevistas e conhecer pessoas que estão a fazer outros tipos de resistência, desde Jenin, no norte da Cisjordânia, até ao sul, em Massafariata, e portanto podemos também dar, ou seja, só para contextualizar um bocado, realmente podemos ir falando de algumas dessas experiências nesses sítios. E é isso. E portanto, vamos a isso. Quem é que gostava de fazer alguma pergunta ou algum comentário? Força! Eu posso ir curar o gelo. Vocês estiveram na apanha da azeitona, mas também visitaram ou tiveram a ajudar também na recuperação / construção de casas, de uma casa. Corrijam-me se estou errado, mas
Queria perguntar-vos como é que as pessoas se organizam para levar a cabo estes eventos, se é muita gente, como é que vocês conseguiram, tipo, acabaram a visitar esses sítios e a trabalhar nessas cenas? Para perceber um bocadinho como é que é a dinâmica cotidiana no terreno, por causa disso. Acho que o que tu estás a falar é sobre uma casa que existe em Tuani, em Massafariata. Eu estive lá, a Rafaela chegou um bocadinho depois. Mas... Sim, já estivemos lá vários anos. É normalmente o sítio onde costumamos ficar quando vamos lá a Tuani, que é mesmo no sul, em Massafariata. Mas sim, eu este ano ainda não estive lá, portanto... Pronto, passei lá os primeiros dias da viagem, quando cheguei, em Massafariata, que é basicamente uma zona bastante grande no sul da Cisjordânia, que foi em 2022 considerada pelo Supremo Tribunal Sionista uma zona militar fechada e, portanto, toda uma área onde vivem milhares de pessoas foi transformada num terreno de treino militar. E, portanto, para a segurança das pessoas palestinianas, elas têm todas que sair e ser exiladas dos sítios onde vivem e sempre viveram, e as suas famílias sempre viveram. Muitas delas sempre viveram a partir de 1948, durante a Nakba, saíram dos territórios que foram ocupados em 48 e depois foram para Massafariata. Muitas viveram sempre lá. Mas a partir de 2022, uma decisão do Supremo Tribunal, de um caso que já se vinha a arrastar há décadas, decidiu então que aquilo passava a ser propriedade do exército sionista. O Lucas deixou, na verdade, um link para uma reportagem que nós publicámos em 2022 exatamente sobre essa decisão e sobre a resistência que se faz lá. Uma das coisas que... uma parte da resistência, que não é obviamente a única, mas uma parte da resistência, uma das formas como estes povos continuam a resistir, continuam a manter-se na terra, mesmo tendo ataques diários de soldados, mas principalmente de colonos, de todos os colonatos que vivem ali ao lado, e que tentam das maneiras mais eu diria heroicas, manter-se na sua terra como um ato de resistência cotidiana. Uma das formas de o fazer, ou uma das ajudas que tem, é de contar com militantes de solidariedade internacional que vêm da Europa, principalmente, mas também de outros sítios, e também jornalistas que vêm documentar estes ataques e também utilizar o seu privilégio, a sua cor de pele, o seu passaporte, para proteger as pessoas que lá vivem. Porque haver uma presença de pessoas internacionais nestes sítios faz com que, acreditam eles, existam menos ataques e também quando eles existam, eles possam ser documentados e espalhados pelo mundo de uma maneira mais rápida e mais eficiente. E, portanto, ter lá esta gente foi uma estratégia de resistência que muitas dessas pessoas, dessas comunidades, fizeram e tomaram já desde há muitos anos. E uma das coisas que fizeram para conseguir garantir que estas pessoas podiam ir e ficar lá durante tempo, não é? Há gente que fica durante 3 meses, há organizações que fazem mesmo programas onde trazem essas pessoas de vários países da Europa e depois fazem com que elas fiquem lá vários meses. Uma das coisas que fizeram foi construir uma casa, portanto uma casa de visitas, que é um edifício com 2 andares, que foi construído pela comunidade, que alberga estas pessoas quando lá estão. Não é o único sítio que alberga estas pessoas, mas é um dos principais sítios. E, na verdade, uma grande parte da redação da Fumaça já lá ficou várias vezes até para fazer reportagem, ou até para lá passar e perceber o que é que se passava. É um sítio, como a Rafael estava a dizer, onde nós já ficámos muitas vezes nos últimos anos e que soubemos à chegada, ou se calhar uns dias antes de chegar à Palestina desta vez, que tem neste momento uma ordem de demolição. O que não é uma coisa anormal, na verdade. Quase todas as casas
de Massa Friata têm ordens de demolição. Não sei se posso dizer quase todas, mas muitas têm ordens de demolição. Algumas delas há anos e nunca foram demolidas, outras são demolidas no próprio dia em que têm uma ordem de demolição. Pronto, e soubemos que isto acontecia, então pronto, quisemos ir lá para perceber, não só para, bem, por um lado, ir perceber o que é que se passava, ir entrevistar as pessoas, ir conversar com as pessoas, mas também, por outro lado, também como uma forma de agradecimento pelo que esta casa significou para muitas das pessoas do Fumaça, não é? E muitas das pessoas amigas com quem nós viajámos durante os últimos anos para lá. Esta casa acolheu-nos muitas vezes, passámos lá muito tempo. E quando estas pessoas receberam a carta do exército que dava a ordem de demolição, isto foi há coisa de 2-3 semanas, algo assim do género, fizeram o que se fazem em Massa Friata sempre que se tem uma ordem de demolição, que é toda a comunidade de Tuani juntou-se, foi até à casa e retirou todas as coisas de dentro que achava que seriam relevantes para construírem uma outra casa, ou para poderem, para que não fosse destruída, porque quando o exército vem e demole uma casa, destrói tudo aquilo que está lá dentro. E, portanto, as pessoas juntaram-se e numas horas retiraram todas as janelas, todas as portas, as camas, eletrodomésticos. Então, retiraram isso tudo sabendo que para eles a luta ia continuar. No dia em que aquilo fosse demolido, eles iam encontrar outro sítio para ir construir outra casa. Não? Isto, por um lado, é algo bastante normal. Porque quando se começa a conversar com estas pessoas e a perceber o tipo de resistência que estas pessoas estão dispostas a fazer. Então, na verdade, para mim foi bastante triste voltar àquela casa e entrar e estar completamente despida de tudo. Não havia uma cozinha, não havia camas, não havia... Pronto. E pronto, e eu fui com mais 2 outras pessoas portuguesas e quando chegámos... bem, nós íamos lá ficar nessa casa e não havia nem portas, nem janelas, nem camas, nem nada disso, nem cozinha, como existia já noutras alturas. Nós íamos fazer reportagem em algumas outras aldeias também, mas perguntámos nesse primeiro dia o que é que podíamos fazer. Será que podemos fazer alguma coisa? E aquilo que nos disseram foi, bem, se vocês puderem ajudar a fazer... Eles não vieram... O que nos disseram foi, bem, nós recebemos esta ordem de demolição, viemos aqui e retiramos estas coisas, mas eles não vieram destruir. Então, se calhar, isto ainda vai ficar aqui durante algum tempo. Se puderem ajudar a voltar a pôr tudo de novo, força. Então, pronto, nós tivemos durante um dia a voltar a pôr as coisas no sítio, até para podermos ter um sítio onde dormir. E pronto, e isso foi o que fizemos durante um dia, durante 2 dias. Mas... respondendo também à pergunta que tu estavas a dizer, que tu estavas a fazer sobre como é que as pessoas se organizam, depois também podemos falar de outros casos mais específicos, mais à frente na conversa, para também não durar muito tempo, mas acho que esta maneira de organizar-se de maneira comunitária, coletiva, é um exemplo de algo que é geral de toda a Cisjordânia, pelo menos na minha experiência, que é, há uma ordem de demolição e a comunidade junta-se toda e decide entre si o que é que se vai fazer. Então, se o que se vai fazer é retirar tudo lá de dentro, então fazemos todos isto junto. Se o que se vai fazer agora é voltar a construir tudo, voltar a pôr tudo dentro novamente, então organiza-se e as pessoas organizam-se a si próprias de maneira coletiva. Vai muito para além das ordens de demolição, não é? Tipo, as pessoas aqui na Cisjordânia, um bocado por falta de... por uma não existência, existe uma autoridade palestiniana, mas é muito ineficiente, e nestas zonas que é Tuani, fica na área C da Cisjordânia, que está sob total controle israelita, não há propriamente nenhum tipo de governo que ajude a mediar nenhum tipo de situação. Então as pessoas desde há muito tempo que estão habituadas a organizar-se de forma, pronto, coletivamente, com os vizinhos e pessoas amigas e família, e é assim que as coisas vão acontecendo um bocado aqui pela Cisjordânia. Espero ter respondido, Fred. E uma próxima pergunta? Mãos levantadas, Gonçalo. Força. Ficaste super entusiasmado. Foi rápido.
Não. Mas agora estás muted. Estão a ouvir? Isso. Ok. Sim. Já estás com por isso. Ok. Antes de mais, olá e obrigado também pelo que estão a fazer. Queria fazer uma pergunta que é o seguinte: vocês, não sei quando é que vocês chegaram, vocês cá foram nisso, já me esqueci. Mas recentemente aqui em Portugal, a questão da Palestina nos últimos meses recebeu, assim do nada, uma grande atenção. Assim, houve sempre desde 7 de outubro que a gente se lembrou da Palestina, né? Ninguém falava dela no 7 de outubro. Lembrou-se de 7 de outubro, ou então falavam só quando era para condenar a resistência. Agora, recentemente, estes últimos dias e meio, falou-se muito por causa da questão da flotilha, por causa da questão da proposta de cessar fogo e de proposta de cessar fogo, do que é que se quer fazer agora para o reconhecimento do Estado da Palestina pelos reconhecimentos da Palestina pelos Estados, supostamente depois de cessar fogo vai ser respeitado, não vai ser respeitado. E também aconteceu que o movimento pela Palestina, nomeadamente nas manifestações pós-flotilha, tiveram, lá está, primeiro das vezes ando a participar nas manifestações, quase todas elas pacíficas, desde o 7 de outubro, e em vigílias e tudo isso, praticamente tudo pacífico, e fiquei muito surpreendido quando, lá está, tanto no Porto como em Lisboa, e depois também aconteceu em Coimbra, as manifestações têm tomado a dimensão que tomaram, né? As pessoas começaram a para a rua, a irem bloquear as coisas, as pessoas que bloquearam os aliados, bloquearam em Lisboa, não sei bem as ruas que não conhecem em Lisboa. Mas, por exemplo, no dia a seguir aconteceu aquele desfecho no comboio, mas as pessoas foram ocupar o comboio, quer dizer, ao mesmo tempo que a situação escalou na Palestina, também escalaram aqui os protestos de uma maneira que nós não estamos habituados aqui em Portugal, né? Nós estamos mais habituados ao protesto pacífico e ordeiro e a tudo que seja feito com calma. E aconteceu que depois desses protestos houve logo um pânico securitário na comunicação social, a falar sobre a polícia, que tem que começar a controlar isto, é preciso começar lá está, todo aquele discurso securitário quando estes protestos começam. E eu queria perguntar como é que vocês, nomeadamente agora que estão na Cisjordânia e veem as consequências no chão do que se passa, olham para toda esta situação que se passa agora em Portugal e como é que vocês pensam que o movimento pela Palestina aqui em Portugal é capaz de se reorganizar, agora que também se descobriu novos métodos de luta, se consegue reorganizar para começar a passar não só das manifestações mais ordeiras, das vilas, que têm o seu impacto, e eu participo nelas e acho que são importantes, para começar a ter um efeito maior no chão, aí mesmo na Palestina, ou seja, como começar diretamente a afetar o Império e a ter efeitos reais na vida aos palestinianos. Não sei se alonguei demasiado, mas... Não te lembraste demasiado. Eu acho que essa pergunta, que também é um bocado uma reflexão, também é uma coisa que tenho pensado bastante ultimamente, e tem sido bom ver de longe, e eu digo de longe não por estar na Palestina nessa altura, mas porque agora vivo numa aldeia no meio do nada, mas assistir ao que se passou de desobediência civil em Lisboa e no Porto foi uma coisa que me deixou bastante entusiasmada, mas que tenho algum receio que seja uma coisa que não tem continuidade e que aconteceu muito motivada pela flotilha. E será que vai haver essa organização para que as ações continuem, como vemos agora acontecer em Barcelona, em Bruxelas, em vários sítios na Holanda? Então, não sei, eu às vezes tenho alguma dificuldade a entender o contexto português no meio de um contexto europeu que realmente parece que é muito mais frequente encontrares um tipo de manifestações que mais facilmente vão para a questão de bloquear coisas e greves e a desobediência civil, e a polícia também aqui tem uma ação super opressora. O que eu sinto em relação à questão da flotilha, à questão do reconhecimento do Estado da Palestina, especificamente no que diz respeito ao impacto que tem aqui na Cisjordânia, é que é tipo o mínimo que eu esperaria que tivesse a acontecer, sabes? É do género, a flotilha foca-se muito em Gaza, que obviamente que é uma situação horrível o que está a passar, mas nunca traz muito o foco à questão da Cisjordânia. Muitas vezes fala-se
pronto, quebrar o cerco, deixar já entrar ajuda humanitária e fala-se num cessar-fogo e fim ao genocídio, mas o que se passa na Palestina vai muito para além de um cessar-fogo e vai muito para além de deixar entrar ajuda humanitária. E eu sinto que para haver um impacto real no terreno é preciso transformar essa mensagem também numa mensagem que não é só Free Gaza e Ceasefire Now e que passa para realmente é preciso acabar a ocupação colonial que está a acontecer pela Palestina inteira. E é uma coisa que nós vemos muito aqui no West Bank, na Cisjordânia, que sinto que às vezes em Portugal não se tem tanta essa cobertura mediática, pelo menos nos mídias mais comuns, é que a situação na Cisjordânia, cada ano que vimos cá está pior. Cada ano que vimos cá vemos colonatos novos, outposts novos, que são uma espécie de protocolonatos também considerados supostamente ilegais pela lei israelita, mas que depois se transformam em colonatos. Eles primeiro põem umas tendas e depois uns contentores e depois aquilo transforma-se num colonato. Então tu vês a expansão dos colonatos a acontecer, tu vês o escalamento da violência, genuinamente por parte de colonos, mas também de soldados, e quando se fala no reconhecimento do Estado palestiniano, eu sinto que as pessoas aqui, ok, isso é ótimo, realmente, o reconhecimento do Estado da Palestina, mas e depois entram todas as questões de, ok, mas que Estado da Palestina é esse que estão a falar, o que é que está a ser reconhecido e que tipo de reconhecimento simbólico, porque na maior parte das vezes é de facto um reconhecimento simbólico, que tipo de consequências concretas é que isso vai ter no terreno, porque um apoio simbólico não ajuda muitas pessoas que estão aqui. Não sei. Pelo menos as coisas que eu tenho pensado um bocado ultimamente. Bem, eu concordo com o que estavas a dizer. Acrescentava só que, pelo menos o que eu vejo para a frente, é que eu acho que escalar a sua ação, tal como a violência, como dizias e bem, tem escalado nos últimos anos, tem que escalar e eu não tenho visto isso bem em Portugal de maneira nenhuma. Fora de Portugal, será em alguns sítios, em alguns momentos sim, mas não vejo de uma maneira muito contínua e sustentável e sustentada. Se calhar também porque os movimentos e os coletivos em Portugal também não têm essa tradição de, pelo menos nos últimos anos, conseguirem ter esse tipo de organização e esse tipo de ações que escalem a disrupção noutro tipo de lutas que não são. Portanto, não existe essa tradição em Portugal, mas eu acho que me parece que enquanto pessoas que vivem fora da Palestina, com o privilégio de, bem, numa parte, pelo menos falo por mim, serem pessoas brancas, com um passaporte que nós temos, e que, portanto, o seu privilégio resulta diretamente do desprivilégio de pessoas como as pessoas palestinianas, do sul global. Eu acho que aquilo que deve ser o nosso papel é abdicar desse privilégio na medida das nossas possibilidades, desrompendo a máquina que lucra com a Palestina. Acho que sim, é verdade que se calhar essas manifestações de que falas e que aconteceram já com alguma desobediência civil foram um primeiro passo, mas eu acho que esse primeiro passo devia ter sido há anos. Agora já devíamos estar num outro patamar, não é? É uma opinião, bem, é a minha, não é? Mas eu acho que de todos os coletivos e ações que têm acontecido fora da Palestina, em solidariedade com a resistência palestiniana, desde espaços maioritariamente brancos, na Europa, por exemplo, o único coletivo que eu vejo onde realmente as pessoas estão a abdicar do seu privilégio para desromperem a máquina, até hoje é a Palestine Action. Acho que a Palestine Action nos últimos anos mostrou que era possível realmente utilizar a ação direta para desromper a máquina que lucra com o genocídio. Houve ações que fizeram com que empresas como a Elbit perdessem milhões de euros ou milhões de libras. Que fechassem algumas fábricas que fecharam.
O Barclays deixou de trabalhar com a Elbit depois de dezenas de ações num ano apenas. Bem, por alguma razão foram considerados uma organização terrorista, não é? É porque houve um impacto real. E, como tu dizias, eu também acho que manifestações são importantes, vigílias são importantes, nem que seja para que as pessoas que fazem parte desse movimento tenham um espaço onde se possam encontrar, onde se possam, sei lá, cuidar umas das outras. Não? Esses espaços são obviamente muito importantes, mas eu acho que não chegam. É preciso outras coisas. É preciso que desrompamos a máquina ao mesmo tempo fazer essas vigílias para cuidarmos umas das outras e conseguirmos ter espaço onde respirar em conjunto. Agora, falta a outra parte. Acho que falta desromper realmente. Acho que era pertinente até Portugal. Teve uma série de encontros. Tive com ela bastante tempo. E ela dizia, num dos eventos que foi na Casa do Comum em Lisboa, ela dizia: nós já estamos fartos da vossa empatia. Nós agora precisamos de mais. Já não chega a ser empático com a nossa luta. Agora é preciso outras coisas. E acho que essas outras coisas é preciso raiva, eu acho, sinceramente. E acho que é preciso perceber e ter consciência do privilégio que nós temos e dizer, ok, eu estou disposto a abdicar de uma parte dele para fazer alguma coisa a mais. Sim. Acho, bem, na minha opinião, acho que falta isso. Sim, e só muito rapidamente, nós vimos que nos últimos 2 anos esse tipo de manifestações mais pacíficas, mais ordeiras, seja como quiserem chamar, a nível de o tipo de pressão que causou nos governos foi irrisória. E vemos agora, por exemplo, o que está a acontecer em Espanha nos últimos meses, que tem havido uma mobilização gigante disruptiva, por exemplo, a última etapa da volta não acontece porque as pessoas bloquearam a linha final. A quantidade de pessoas que estão a desromper o dia-a-dia dos negócios, das estradas, da ida das pessoas para o trabalho, e temos visto também a posição da forma como nos tomando ações que se destacam um bocado do resto dos líderes europeus. Só que lá está, por trás desse tipo de mobilização está um trabalho por trás muito longo da organização e de criação de confiança e dos movimentos que lá está. Portugal é um contexto ainda assim diferente do espanhol e é isso. Eu espero que isso que temos visto ultimamente, que nunca tinha visto acontecer em Portugal, que seja o início de uma ação continuada que vá progressivamente escalando as coisas. Pronto. Não sei se respondemos à tua questão, mas... Quem quer ir a seguir? João, força. Sim, eu queria só perguntar-vos uma coisa que vocês conhecem, já falaram com muita gente aí na Palestina e queria saber se vocês sentem que há alguma pessoa, alguma personagem, seja o Marwan Barghouti ou outra personagem que seja muito conciliadora, que seja da resistência, quero dizer, que toda a gente, que haja um interesse em ter, porque muitas vezes é preciso na resistência, não é? Haver uma espécie de Nelson Mandela, não é? Neste caso, vem-me à cabeça, claro. Ou seja, assim, uma personagem, quem é que seria para vocês essa pessoa? Ou se alguém vos dá uma ideia disso, as pessoas lá aí na Palestina com quem vocês falam. Não sei se me expliquei. Sim. Na verdade, para ser sincero, uma das coisas que fica mais clara quando falas com as pessoas na Cisjordânia, quase todas elas são muito, muito, muito céticas da palestiniana, por exemplo. Não há assim muitas conversas em que pessoas não tenham dito do género: o que nós esperamos é que alguém venha aí e que venha resolver os nossos problemas. As pessoas na Cisjordânia
estão habituadas a resolver os problemas delas próprias, com elas próprias, e não ficam muito do género à espera do próximo líder que aí vier. Sei lá, as conversas que tenho tido aqui, agora nos últimos dias, onde se falou sobre este assunto, muitas delas até dizem, bem, alguém há de escolher quem é que vem a seguir ao Abu Mazen, ao Mahmoud Abbas, ou não sei nós, meio que em brincadeira, não é? Mas quase toda a gente aqui tem uma desconfiança muito grande sobre a autoridade palestiniana, porque também, na verdade, tem uma desconfiança muito grande sobre os acordos de Oslo, que foi aquilo que os criou, e que nunca serviram para qualquer libertação das pessoas palestinianas. Agora, a verdade é que, sei lá, Marwan Barghouti, por causa da história, por causa da sua história, mas também por causa sei lá, da própria resistência dentro das prisões, e dentro das prisões há um trabalho muitíssimo grande de apoio mútuo que se faz há décadas, e do qual Marwan Barghouti é uma das pessoas mais importantes. Foi um dos fundadores de uma universidade dentro da prisão, onde começou a trazer para dentro das prisões, dar aulas coletivas, e onde pessoas que eram presas e que vinham dar aulas a outras pessoas presas dentro das prisões. Há um movimento de apoio mútuo através da educação dentro das prisões, que o próprio Marwan foi muito influente. Bem, por todas essas resistência armada, por também ter estado... Bem, há muitas dessas coisas que fazem com que seja, de alguma maneira, uma figura desse género. Mas eu acho que nunca ouvi ninguém dizer do género, quando ele vier é que vai ser, estás a ver? Tipo, é mais do género, claro que nós queremos que esta pessoa saia das prisões, mas as pessoas querem que todas as pessoas saiam das prisões, não é? Principalmente pessoas que estão há décadas nas prisões. Algumas delas saíram agora, não é? Mas as pessoas... das coisas que faz com que eu pelo menos sinto, com que as pessoas mais se sintam libertação, ou libertadas, é ver os presos políticos, os presos a saírem, de todos os presos políticos, todos os presos são políticos, mas os presos a sair. Agora, não sei, acho que não sei responder quem é que da Palestina, nem nunca ouvi ninguém a falar sobre isso aqui. Sim, eu se calhar acrescentava só que tipo, o Marwan Barghouti acho que é uma pessoa super consensual a nível de alguém que dentro da Palestina e que tem essa capacidade de liderança. Uma das razões pelas quais nós não temos ouvido muitas conversas dessas ultimamente é porque é quase como se estivessem a pôr carroça à frente dos bois, no sentido em que acho que ninguém neste momento anda a concentrar-se nisso, porque o que está a passar agora, as pessoas têm preocupações tão mais imediatas ultimamente, ou seja, este mês é a apanha da azeitona, nos outros meses é outra coisa qualquer, são as ordens de munição, raids constantes nas zonas A onde não é suposto estarem destruir campos de refugiados, a expulsar pessoas, ou seja, o que se tem passado nos últimos anos estão só mesmo a tentar gerir o dia-a-dia e tentar ajudar-se uns aos outros, que eu não sei se sobra muito tempo para pensar nisso. E essa é uma análise minha do que tenho visto ultimamente, porque realmente nós não temos ouvido muito dessas conversas, e se calhar era uma coisa que eu ouvia mais em 2022, quando vim cá pela primeira vez, do que desde então, que tenho vindo cá todos os anos. Sinto mesmo que não é o tipo de conversas que as pessoas têm tido ultimamente, porque o que está a acontecer é tão overwhelming, é tão assoberbante que ofusca um bocado o resto das questões que obviamente que são importantes, mas que pronto, acabam por não estar, eu acho, no topo da cabeça das pessoas neste momento. O Ricardo Proença pergunta: como é que analisam o Marwan Barghouti não ter saído no âmbito do acordo de cessar-fogo? Fiquei sem perceber se constava da lista do Hamas e Israel recusou, ou se nem constava da lista. Bem, nós também não sabemos se constava ou não da lista. Vi uns quantos rumores e não sei o que mais em jornais, mas não sei, não vi a lista, não estive nessas reuniões, mas
como é que analiso? Não sei, eu sinto que, sei lá, Marwan Barghouti foi sempre a prisão dele foi sempre um trunfo sionista, não é? E abdicar disso, não sei, a mim custava-me acreditar que isso fosse acontecer, para ser sincero. Mesmo eu cheguei ainda antes desse acordo e ainda antes de saber quem é que ia sair, cheguei talvez uma semana antes do chamado cessar-fogo. E lembro-me de perguntar a algumas pessoas se achavam que ia sair, até porque há pessoas aqui que são nossas amigas e com quem nós temos passado bastante tempo que o conhecem, aliás, algumas até tiveram presas com ele. Também há alguns outros prisioneiros que estavam há muitas décadas a falar sobre quem estão há muitas décadas e que vão sair, será que são eles? E toda a gente disse que achava que não ia sair o Marwan. Mesmo quando começaram a sair alguns rumores de que ele iria sair, toda a gente disse, não acredites, nunca vai acontecer. Mas não sei, esperemos que sim um dia. Sim, acho que um bocado na lógica do que o João estava a perguntar, acho que eles têm muito medo da figura do Marwan Barghouti, precisamente por acharem que ele tem esse efeito agregador e que podia ser uma pessoa que, saindo da prisão, que ia criar esse tipo de consciência e agregar todas as pessoas e mesmo pessoas que politicamente eu acho que isto é um medo que eles têm e por isso acho que o Marwan Barghouti é demasiado valioso para estar solto, pelo menos é a ideia que eu tenho da perspectiva israelita. Como tem sido viajar dentro da Cisjordânia desta vez versus o ano passado? Agora comentaram um imenso número de colonatos. Bem, é isso. Eu acho que desde 2023 que a coisa tem piorado, todos os anos tem piorado. Este ano, ou seja, quando eu digo que tem piorado é mesmo de violência, mas também a nível da expansão dos colonatos, mas eles, desde que o Ben Gvir se tornou lá o representante dos colonatos e gera toda essa pasta no governo, que eles têm sido super empoderados e nós temos visto como foram armados, os colonatos, os colonos agora é frequente ver os colonos andarem de um lado para o outro e semiautomáticas e todo tipo de armas e facas. Muitos vestem-se com uniformes do exército, então é honestamente cada vez mais difícil perceber se a pessoa que está à tua frente é alguém que é de facto que está de facto no exército de ocupação ou se é um colono random de um colonato qualquer ali perto. E então essa linha que separa os colonos das forças da ocupação está a tornar-se cada vez mais difícil de perceber e eu acho que graças também aos ataques que são cada vez mais constantes e eles estão a ganhar cada vez mais confiança e a roubar cada vez mais terras, começa a ser assustador ver realmente essa expansão a acontecer ano após ano. E se há coisa que me assusta aqui na Cisjordânia são os colonos. Que enfim, nem sei, nem sei bem o que dizer. É gente que eu não sinto que consigo racionalizar ou falar decentemente com essas pessoas e são muito violentos, muito agressivos e cada vez mais confiantes porque tem todo um governo atrás a protegê-los e nós vemos constantemente, temos visto desta vez muito claramente colonos a serem super, super agressivos e violentos com pessoas palestinianas, com o exército a protegê-los e a atacar pessoas palestinianas e não, ou seja, numa perspectiva de, vamos imaginar que há uma situação violenta em que os colonos estão a atacar pessoas palestinianas. O que acontece aqui é sempre o exército vem proteger os colonos. Sempre.
e protege-os mandando latas de gás lacrimogéneo, e tem constantemente uma ação de proteger os colonos. É mais claro que isso está a acontecer. Se a tua pergunta for já tipo os transportes de um lado para o outro, dias nós também tivemos aqui durante uma altura onde há muitos feriados judaicos, o que faz com que também haja menos soldados nas ruas e menos soldados nos checkpoints. Portanto, houve muitos checkpoints onde este ano, se calhar comparado com o ano passado, nós não parámos tantas vezes como parámos antes, mas a mudança para este e também do ano passado para o anterior e para o anterior é que há cada vez mais em inglês é gates, portões. Neste momento acho que todas as aldeias têm já portões militares para as entradas, algumas têm mais do que um portão, portanto quando existem 2 ou 3 estradas na mesma aldeia, já é comum haver mais do que um portão para essas entradas, o que faz com que neste momento, em algumas horas, o exército sionista consegue fechar todas as pessoas palestinianas da Cisjordânia nos sítios onde estão. Ou seja, não conseguirem sair das suas vilas ou das cidades onde estão de um momento para o outro. E é assustador para as pessoas que aqui estão a viver, porque de um momento para o outro não conseguem chegar às suas aldeias, não conseguem sair, mas também é, por outro lado, uma prática diária de humilhação, porque estes checkpoints que existem em toda a Cisjordânia, estes portões, estas estradas que são apenas para colonos e não para pessoas palestinianas, todas estas coisas, para além de contribuírem para, obviamente, colonos conseguirem tomar mais e mais e mais terras, também são uma técnica para fazer com que a vida das pessoas palestinianas seja cada vez mais miserável e humilhante e violenta e difícil, porque o objetivo é muito claro, é fazer com que estas pessoas saiam por si próprias e que se vão embora. E quando digo é muito claro porque, bem, são os próprios líderes sionistas que o dizem, são eles que dizem que querem tornar tudo isto uma terra judaica. Há pouco tempo nós lançámos no Fumaça um texto que tem uma série de citações destas pessoas só desde o 7 de outubro a explicar o que é que querem fazer cá, e é exatamente isso. E então, viajar torna-se também mais difícil por causa disso, porque como há cada vez mais colonatos, cada vez mais barreiras, cada vez mais estradas que não dão para pessoas palestinianas e que só dão para colonos, viajar torna-se... Primeiro, há sítios onde não consegues ir, mas por acaso nós não temos parado assim tantas vezes em checkpoints, portanto, pronto, eu pessoalmente não posso queixar, mas as pessoas aqui palestinianas dizem que tem sido cada vez pior. Acho que só tivemos sorte nos dias em que escolhemos vir cá, pelo menos para já. Mas por outro lado, o trânsito é uma coisa inacreditável. Cada vez se demora mais tempo a chegar a sítios, porque há tantas estradas cortadas, há tantas estradas que não podem ser usadas por pessoas palestinianas, que há cada vez mais trânsito. 20 minutos a meia hora a chegar, podes demorar 3 horas, podes demorar 4 horas, podes demorar 5 horas. Porque não sabes, nunca, não vais saber quanto tempo vais demorar, a não ser que vais para a estrada. Agora, uma das coisas mais importantes e mais bonitas, na verdade, em tudo isto, é depois também perceber como é que as pessoas palestinianas resistem a estas dificuldades. Então, é interessante ver como, no meio de todas estas coisas, há formas de pessoas palestinianas perceberem então quais é que são as estradas que são cortadas, quais é que são abertas, quais são os checkpoints que estão fechados ou quais é que estão abertos, através de grupos do WhatsApp, onde todas estas pessoas se vão juntando, onde as pessoas que conduzem táxis e serviços, que são táxis partilhados, se juntam todas e dizem, sei lá, antes de começarem a viagem, ligam logo, mandam uma mensagem no grupo do WhatsApp
está aberto este checkpoint, não está aberto, ok, então vamos por este lado, vamos por aquele. E ver uma resistência cotidiana das pessoas palestinianas acontece com todas estas dificuldades, pelo menos para mim é uma inspiração muito grande e faz com que, acredito eu, qualquer pessoa que venha da Europa, onde eu diria que estamos muito atrás na organização coletiva, quando comparado com estas pessoas, faz aprender muito. Então, é isso que queria dizer. Obrigado, Teresa. E quem gostava de ir a seguir? Bem, não vontade, força. Vocês têm outros exemplos que queiram partilhar de momentos em que essa solidariedade e essa forma organizacional mais horizontal se manifesta? Momentos em que vocês sentiram que, como tu dizias, que a forma como o pessoal na Palestina se organiza está já bastante mais à frente do que se vê por cá em termos dessa autogestão, digamos. Bem, eu posso dar um exemplo super recente que eu acho muito bem, ou seja, esta campanha da azeitona que foi organizada por pessoas palestinianas, maioritariamente, e que é uma campanha, ou seja, a ideia não é ires apanhar só azeitonas, ajudar as famílias a apanhar azeitonas, é ires a sítios onde as famílias não conseguem chegar porque estão muito perto de colonatos, onde essas pessoas nunca conseguiriam ir, e garantir que há um apoio muito grande de número de pessoas palestinianas, quer ativistas internacionais, e que há um apoio para irem ajudar essas famílias a ir a sítios que não conseguem ir. E a logística disso, para mim, é fascinante. Ou seja, estamos a falar de coisas do norte ao sul da Cisjordânia, trabalho que é, vamos falar com estas famílias, vamos perceber quem é que está a se sentir mais dificuldade, vamos perceber quem é que não tem possibilidade de chegar às suas terras e coordenar durante um mês viagens em autocarros a sair de Ramallah, a ir a estes sítios, cada dia, cada sítio, ajudar estas pessoas que normalmente estão sozinhas. Isso para mim, honestamente, só o esforço logístico é uma coisa massiva e acho super bonito, porque dá para perceber que isto envolve um trabalho de muito de perto com todas estas famílias que vivem perto de colonatos, e nós sabemos já de experiência passada que este trabalho implica pessoas que nós conhecermos acordarem num dia, não saberem bem o que é que vão fazer, e têm 5 pessoas em partes diferentes da Cisjordânia e 5 famílias que precisam de ajuda. Então é tipo, ok, então agora nós vamos aqui a esta família e depois vamos aqui a esta família. E o facto de se conseguirem organizar dessa forma e estarem super a par das dificuldades que as pessoas estão a passar, mesmo em zonas mais rurais, quando as pessoas podem às vezes viver em cidades, ou vice-versa, e essa entreajuda que existe, esse mútuo, é uma das coisas mais bonitas da Palestina, e isso para mim tem sido super óbvio durante esta campanha da azeitona. Sim, nós temos estado nos últimos dias a acompanhar a apanha da azeitona, desde Beita, que é no norte da Cisjordânia, Edna, que é no sul, ao pé de Hebron, ou Halil, Kofar Kadum, Nazla Sharkia, hoje estivemos em Kofar Rai. Todas estas são aldeias que são ao lado de colonatos mesmo, e em cada uma delas eu diria que em cada um desses dias, tirando um onde fomos muito menos gente, 100, 200, se calhar às vezes 300 pessoas,
toda a Palestina. A maior parte de toda a Palestina, a maior parte são pessoas palestinianas. Também há algumas pessoas que são judeus antisionistas. Não muitos, e na verdade quase sempre as mesmas pessoas. Se calhar consegue-se contar com os dedos das mãos. Não, mas consegue-se contar com os dedos das mãos mesmo. são, pronto, judeus antisionistas que cresceram como israelitas e que se juntam à resistência palestiniana. E depois um grande grupo de algumas dezenas de militantes de solidariedade internacional que vieram principalmente da Europa e que passam e que, bem, todas as pessoas sabem, bem, incluindo nós, que ao ir para estes sítios estamos a ir aos sítios onde existem oliveiras e onde é mais perigoso ir. Ou seja, na verdade, todos os dias de manhã, quando nós vamos perguntar às pessoas que vivem nestas aldeias, então, o que é que acham que vai acontecer? Todos eles riem-se e dizem, nós vamos chegar lá e vamos and they're gonna hate us. Dizia-me hoje uma das pessoas da aldeia. Disse tipo, we're gonna get there and we're gonna get hit. Eu, ok, e ria-se. Pronto, já se sabia que era isso que ia acontecer e em todos os dias em que nós lá chegámos, todos os dias fomos atacados. Ou por soldados, ou por colonos, ou pelos dois. Ou no primeiro dia, colonos vieram desde o colonato até cá, protegidos por soldados, e incendiaram 4 carros, enviaram pedras contra... a da altura cercaram todas estas pessoas em todas as direções, enviando pedras, estavam com a cara tapada a atacar estas pessoas. Várias pessoas, pelo menos um cenário absolutamente caótico. Agora estamos a deixar o teu enquanto se estava a apanhar azeitonas, fomos atacados. Olá. Deixamos-te ouvir durante um bocado. A chamada às vezes interrompe um bocadinho. Volta a falar desculpa dizer isto assim, mas acho que perdemos quando estavas a falar nos 4 carros incendiados. Pronto. 4 carros foram incendiados. A da altura, os colonos cercavam em todas as direções este grupo. Havia pessoas a correr para os carros para conseguirem fugir. Os colonos vinham com pedras. Enquanto isso, os soldados que os defendiam enviavam granadas de gás lacrimogéneo, bombas de som, e 6 pessoas foram para o hospital. Houve uma pessoa que partiu o pé, um jornalista palestiniano que foi atingido diretamente com uma bala de gás lacrimogéneo. Bem, foi um cenário absolutamente bem, não sei como dizer, mas foi bem caótico e de uma maneira má. Isso foi o primeiro dia. Um dos carros que acabou incendiado era uma ambulância. Nos 2 dias seguintes, a mesma coisa. Novamente ataques de colonos e ataques de soldados. No segundo dia, enquanto uma família apenas apanhava azeitonas, bombas de gás lacrimogéneo foram enviadas. Mais uma vez, 2 pessoas feridas. Houve um miúdo de 13 anos que foi para o hospital com uma convulsão. Nos últimos 2 ou 3 dias, na verdade, nos últimos 2 dias nem sequer ninguém conseguiu apanhar azeitonas, porque o grupo chegou ao sítio e a partir do momento em que chegou, acho que nem 5 minutos passaram e começaram a chover bombas de gás lacrimogéneo, todas as direções, dezenas, hoje foram dezenas de gás lacrimogéneo. A dada altura vieram também colonos a descer a colina e o cenário era absolutamente caótico, em que as pessoas estavam a tentar correr pela única estrada que existia, que era uma estrada de terra batida. E na verdade, para mim, a experiência diariamente, quando tu tentas ir lá e a ideia é que as pessoas vão apanhar azeitonas e a campanha chama-se Apanha da Azeitona, suposto que se apanha azeitonas realmente, e depois sais de lá e não houve nenhuma azeitona apanhada e voltas e é um bocado triste, não é? Que nós
juntam-se 200 ou 300 pessoas para ir lá apanhar azeitonas, para ajudar estas famílias que têm oliveiras mesmo, as oliveiras são delas, mesmo ao lado de colonatos, que também estão nas suas terras, não conseguem ir lá, voltas sem qualquer azeitona apanhada e depois vais falar com as pessoas e dizer, que merda, não conseguimos fazer nada. E elas estão com um sorriso gigante a dizer obrigado por vocês terem vindo, conseguimos ir lá mais uma vez, conseguimos ir lá. E eu vou lá outra vez e vamos lá todos os anos e tu ficas a pensar, calma, mas isto foi um bom dia ou foi um mau dia? Fomos atacados e houve malta que foi para o hospital e realmente houve pés partidos e carros incendiados, mas as pessoas estão contentes porque conseguiram ir lá às suas terras, porque se não fosse esta organização de que a Rafaela estava a falar, toda a Cisjordânia, uma das mais gigantescas, se calhar a maior, a mais gigantesca ação de apoio mútuo que eu já alguma vez vi, em que estas pessoas se organizam por elas próprias para conseguirem chegar lá, se não fosse isto, elas não iam conseguir chegar sequer perto das suas oliveiras. É verdade que não apanharam as azeitonas, mas se calhar era isso que era o mais importante. Se calhar o mais importante era conseguirem manter esta coisa de que nós vamos lá, nós não vamos sair daqui. E não é porque vocês nos vão atacar que nós não deixamos de ir às nossas oliveiras, porque são nossas, porque isto é a nossa terra. E então isso é muito bonito, é muito inspirador. Sim. E é importante também referir, apesar destes ataques, a quantidade de pessoas palestinianas que vêm de todo o lado da Cisjordânia todos os dias apoiar, independentemente do que aconteça, é realmente bonito de ver, é ver essa organização, é ver esse espírito comunitário de estamos aqui uns para os outros, porque se calhar, olha, hoje és tu, amanhã sou eu, e temos que nos ajudar umas às outras a ficar, a manter-nos nos nossos sítios. E nós, todos os anos, isso de pessoas que vão visitar só para elas não estarem tão isoladas, que os ajudam na agricultura, que tentam arranjar algum tipo de sustento para as pessoas conseguirem continuar a ficar naqueles sítios, que tentam fazer campanhas de crowdfunding para comprar painéis fotovoltaicos para pessoas no deserto terem acesso à eletricidade. Ou seja, há aqui um esforço de organização gigante que eu genuinamente acho que ainda só vi uma pontinha de um iceberg e isso já é uma coisa completamente fora de qualquer coisa que eu alguma vez tenha visto na minha vida. Uhum. E queria só acrescentar mais uma coisa, que é ao mesmo tempo que tens isto tudo, né, das pessoas irem lá e já saberem que vão levar com gás lacrimogéneo, mas vão à mesma, tens em que estás a levar com gás lacrimogéneo e com, sei lá, hoje nós chegámos lá e havia um sniper a apontar para o grupo. Pronto, estás ali a pensar o que é que vai acontecer, não é? Mas enquanto isto está tudo a acontecer e há pessoas que estão lá na linha da frente, muitas delas porque são internacionais e portanto também têm algum privilégio a mais, não é? A cor da sua pele, se calhar também jornalistas que estão lá, não é o nosso caso, mas há alguns jornalistas que vestem coletes de press, não é? Há um certo privilégio que cada pessoa terá. E essas pessoas vão estar, algumas delas na linha da frente, e há outras que estão atrás a fazer o pequeno almoço, ou a ir buscar o pequeno almoço, que depois vai ser oferecido a toda a gente que está ali. Há paramédicos que estão nas carrinhas, perceber se alguma coisa vai correr mal e poderem atuar. Então, é toda uma organização coletiva onde pessoas decidem em que lugar que se querem colocar nesta ação. E acho que, pronto, é claramente um exemplo de algo onde a organização coletiva de apoio mútuo na Palestina está muito mais à frente do que qualquer coisa que eu vi antes. Okay. Obrigado. Espero. Obrigado, Fred. E será que alguém tem mais perguntas? Neste momento aqui são 11h10, então também, pronto, podemos ir, eventualmente, lentamente terminando. Mas se tiverem mais perguntas, sim, digam coisas. Diz aqui Sónia, o que falam as pessoas na Cisjordânia acerca do papel do boicote do movimento pela Palestina? Gostaria de saber, se for possível, quais são as empresas que estão em território português e que vocês têm conhecimento da ligação direta ao desenvolvimento dos colonatos na Cisjordânia. Como é a relação entre os ativistas israelitas antisionistas e os palestinianos locais?
dá-vos esperança no futuro? Bem, várias perguntas. Podíamos dividir e se Sim. calhar respondias a uma Sim, ou outra, pode ser. respondia a uma ou outra. Pode ser. Eu, se calhar a primeira e a segunda, pronto, quer dizer, estes dois parágrafos estão bastante relacionados. Queres começar tu? Começo eu. Ok. Bem, o boicote é explicitamente uma estratégia palestiniana que foi desenvolvida já há uma data de anos, que começou depois da segunda intifada e que depois foi criado mesmo um movimento BDS. E então eu sinto que o boicote é uma das grandes estratégias palestinianas, porque um bocado na lógica de foram uma data de ações de boicote e sanções que acabaram com o apartheid na África do Sul. Neste caso em particular, que o Estado sionista só continua graças ao apoio constante financeiro e não só de governos do Ocidente. Ou seja, o boicote, eu sinto que é disséramos isto uma vez, que é um estilo de vida para as pessoas aqui, não no sentido de não, ninguém aqui bebe Coca-Cola, coisas desse género, porque é impossível as pessoas palestinianas fazerem boicote a produtos israelitas, tipo, roubam-lhes a água e vendem-lhes a água. É absolutamente impossível para uma pessoa palestiniana boicotar produtos israelitas, mas como uma das estratégias a ser usadas internacionalmente, e o papel que tem na luta pela autodeterminação do povo da Palestina, eu sinto que é uma coisa que as pessoas têm sempre presente, e em particular com as ligações a Portugal, há uma especificamente que é super direta, super clara e que nem sequer é de ser uma subsidiária de não sei o quê, ou de ter um contrato com outra empresa que tem um contrato com... Neste caso é mesmo uma empresa ferroviária em Portugal que se chama Steconfer, que está diretamente a construir linhas de comboio, não é bem comboio, aquilo é elétrico, pronto. Linhas de elétrico que ligam, por exemplo, Jerusalém aos colonatos. E há aqui uma ligação super direta, são eles que têm o contrato, são eles que estão a construir essas linhas e a empresa é portuguesa. E pronto, esse é para mim um exemplo mais claro de uma empresa que se houvesse uma ação de boicote concreta em Portugal, esta para mim era um grande exemplo de boicote que faria sentido existir. Pela clareza de eles estão diretamente a beneficiar da ocupação colonial na Cisjordânia. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Mas eu só não sei como é que se boicota uma empresa que não é... Ou seja, quando eu estou a falar aqui de boicote, uma parte do boicote também é uma questão de criar awareness, é uma questão de falar sobre o assunto, ou seja, uma grande parte das campanhas de BDS individual, eu nem sinto que é assim tão relevante, já não é só, eu não vou ao Starbucks ou não vou ao McDonald's, e é mais um esforço de mobilização, organização coletiva, de vamos fazer campanhas de sensibilização para garantir que todas as pessoas saibam as ligações que existem, deixar muito claro estas ligações, garantir que as pessoas passam a saber o que é que a Steconfer faz aqui na Cisjordânia, e, ou seja, quando eu falo de boicote, obviamente não podemos boicotar individualmente uma linha de elétrico num país em que não vivemos, mas é para tornar estas ligações explícitas e isso faz parte do boicote, a meu ver. Uhum. Só o que é que o Afonso acrescentou? Afonso disse, essa Steconfer inclusive está na lista negra da própria ONU de empresas da máquina colonial da Cisjordânia. Veio tarde, mas veio. Que é uma lista que saiu agora há pouco tempo. Se por acaso estiveres aí à mão, Afonso, o link que mostra as empresas e puderes por aqui, acho que era fixe para outras pessoas verem. Senão também depois posso procurar e mandar. Nós costumamos mandar um e-mail no final onde enviamos os links que forem partilhados. Sobre
relação entre ativistas israelitas anti-sionistas e palestinianos locais dá-vos esperança no futuro? A relação é quase inexistente, porque também é quase inexistente, eu diria, israelitas anti-sionistas que vivem na Palestina. Até acredito que haja muitas pessoas que viveram como israelitas e que são anti-sionistas. A maior parte deles, acredito eu, saíram da Palestina. O que, na verdade, e até houve uma ou duas pessoas com quem falámos que são anti-sionistas e que vivem aqui na Palestina e que são judeus, e também eles próprios concordam, é uma boa decisão, não é? Porque se és um colono e és anti-sionista, se calhar uma boa decisão para fazer é só sair do sítio onde estás a colonizar, não é? Portanto, se nós pensarmos que todas as pessoas israelitas que vivem na Palestina são colonas, incluindo aquelas que vivem em Tel Aviv, incluindo aquelas que vivem em outros sítios, então estas pessoas que são anti-sionistas e que sei lá, vivem cá e que portanto também se organizam como pessoas palestinianas, eles também são colonos, na verdade. Só são anti-sionistas e portanto na verdade estão a organizar-se como pessoas palestinianas. Não quero dizer o só como se fosse menor, isso é bastante importante, mas são colonos à mesma, estão a ocupar terra e muitas vezes até casas que pertenceram anteriormente a pessoas palestinianas e que foram ocupadas desde 1948 ou até antes. Agora, quando digo que é quase inexistente é pelo aquilo que falávamos há pouco, que é, consegue-se contar com os dedos das mãos quem é que são estas pessoas e, sei lá, passas um tempo aqui na Palestina a ir ou às manifestações ou a ir às manifestações das aldeias ou então a ir à apanha da azeitona e já conheces todos eles, não é? Em 3 ou 4 dias já sabes quem é que são eles e quando lhes perguntas, então mas porquê é que não vai mais gente? E eles dizem assim um bocadinho tipo timidamente, pois é que ninguém mais vem, todos os outros são sionistas, não é? É importante dizer que muitas das notícias e das imagens que se vêem fora da Palestina de manifestações em, entre aspas, Israel, no Estado sionista, portanto, nos territórios ocupados em 48, que é a maneira como quase todos os palestinianos falam desse espaço, dizem em 48, ou seja, nesses territórios, são manifestações anti-guerra, são manifestações anti-Netanyahu, anti este governo. Trazer os reféns. Pelos reféns, mas não são manifestações anti-sionistas, não são manifestações de pessoas que acreditam que a Palestina é toda a Palestina, do rio ao mar. São pessoas que são sionistas à mesma, só não querem ter um governo de extrema-direita, por exemplo. Se calhar se fosse um governo de outra maneira, com outra composição, com outra ideologia política, mas ainda assim sionista, se calhar já não teriam a fazer uma manifestação. E portanto há muito poucas pessoas. Agora, essas pessoas que eu descobri isto, não fazia ideia, descobri isto há poucos dias, acho que até um termo novo que foi inventado por este grupo muito pequenino de pessoas, que se têm chamado a elas próprias, portanto, falantes de hebraico em vez de israelitas, para desinvestirem da sua identidade israelita, como provavelmente cresceram. Apesar de serem muito poucas, fazem um trabalho muito importante, na verdade, porque anos da apanha são das únicas pessoas fluentes em hebraico, primeiro, portanto, conseguem falar com soldados e com colonos, é quase impossível falar, mas com soldados conseguem falar de maneiras diferentes, e também são pessoas, pelo menos do que eu tenho visto, que arriscam muitas vezes a sua liberdade e a sua integridade física de uma maneira bastante inspiradora, do género. São quase sempre as pessoas que estão na linha da frente quando aparecem soldados e aparecem colonos, e que são as primeiras que vão ter, que vão levar com confrontos antes ainda das pessoas fazem uma organização contínua e continuada desta própria campanha, por exemplo, da azeitona, e que são falantes de hebraico, pode-se dizer, pessoas que nasceram como israelitas. Agora, se me dá esperança, se a pergunta é se dá esperança esta relação entre os dois, não. Mas também não acredito mesmo que seja
também não estava à espera que a esperança viesse daí. Acho que são os próprios palestinianos que se vão libertar a si próprios. Acho que as pessoas de fora, internacionais, devem escalar a sua resistência para conseguirem pressionar ao máximo. Seria bom que pessoas, colonos que cresceram na Palestina e que entretanto se tornaram antisionistas também o fizessem, mas não espero nada deles, na verdade. E só para dar um contexto extra do que nós temos visto, tipo, estas pessoas estão em super, super boa estima de pessoas palestinianas. Ainda assim, há várias pessoas palestinianas que não têm qualquer desejo de se relacionar ou criar um palco com pessoas que tenham crescido num a única coisa boa que podem fazer Acho que deixamos de ouvir. Acho que deixamos de vos ouvir, Ricardo e Rafaela. Já temos que esperar um bocadinho para eles se reconectarem. Confirmam que o problema não é do meu lado. Vou tentar falar com eles. Aqui no Skype. Só um bocadinho. Não sei se alguém quer abrir o microfone e talvez acrescentar alguma coisa ao que estava a ser dito. Aguardamos então um momento para ver se eles voltam a aparecer. Vou mandar aqui uma mensagem no nosso grupo. Já mandei, agora esperamos um bocadinho. Entretanto, o Afonso pergunta pela escolha, se é uma escolha não usar um colete de press aqui no chat. E também se as azeitonas têm um fim, não é? Ou se simplesmente ficam nas árvores ou no chão. Boa pergunta também, tinha essa pergunta. Estás em mute. Ricardo, Rafaela, estão em mute. Olá, vocês Oi. ouvem-nos? Sim. Desculpem, caiu a nossa internet. Vocês Sim. ouviram a última resposta? Eu acho que era recomeçar onde a Rafaela começou. Ok. Tá, porque começou. A chamada começou a ficar muito incompreensível. Vai. Ok. Pronto, eu vou tentar resumir, até porque já não lembro tintim por tintim o que estava a dizer, mas só que acho que há um reconhecimento muito grande por parte das pessoas palestinianas, de pessoas que estão na mesma luta, que estão lado a lado e que arriscam e que se põem nas linhas da frente. E apesar de, sim, existirem pessoas palestinianas que não têm muito interesse em conhecer pessoas que nasceram e cresceram no Estado sionista, ou partilhar palco com elas, ou fazer todo o esforço de perceber, será que isto é uma das boas pessoas, ou será que não, será que isto acha que eu mereço
que não sei, que eu tenho direito à vida, ou será que não? O que eu sei é que tem estas pessoas que vêm às manifes constantemente, que há anos que se organizam ao seu lado, há um reconhecimento muito grande, mesmo, e uma confiança muito grande, na minha perspectiva, do que eu vi. Vão fazer mais algumas perguntas no chat, se quiserem entrar por aí. Ups. Acho que a internet deles não é a melhor do mundo, infelizmente. Temos que esperar, pessoal, um bocadinho. Hey, desculpem. Não sei o que é que está a acontecer, mas a nossa internet não está a permitir. Olá! Ouvem agora? Sim, estamos a ouvir. Experimenta talvez desligar o vídeo. Meu Deus, isto não está fácil. Agora. Experimenta se calhar desligar o vídeo. Eu acho que está sem. Vocês estão a ouvir agora? Sim, estamos a ouvir. Bem. Ok. Vamos experimentar. Avança. Se calhar Também vou tentar fazer download no meu telemóvel. Mas sugeria passarmos para Sim, a próxima pergunta. Vamos. E se calhar, também já são 11h30 aqui, se calhar fazer as que estão aqui no chat e fechar por aí as perguntas. Parece-vos bem? Sim, força. Ok, eu vou pegar numa que vou pegar numa que está um bocado mais abaixo, mas é só porque tinha a ver com o mesmo que estávamos a falar agora, que era uma pergunta que Afonso fez, que diz, aliás, V2, de ontem estive com um casal de peace activists israelitas que estiveram na Cisjordânia a fazer protective presence, inclusive em Massad Fariata. Disseram que acham que a presença de israelitas judeus é muito mais eficaz como dissuasão do que a de internacionais. Fará sentido dedicar parte do foco a mobilizar também israelitas para este tipo de solidariedade? É ingênuo, está fora de alcance, não funciona como pretendido? Então, eu posso responder a esta rapidamente. Eu não tenho a certeza se é mais eficaz ou não, para ser sincero. Eu sinto, pelo menos da experiência agora dos últimos dias, que realmente ter pessoas que saibam falar hebraico ajuda em algumas coisas, principalmente quando se está a falar com soldados. Porque essas pessoas conseguem argumentar algumas coisas e, na verdade, uma parte desta campanha também é quase que atrasar
a dispersão total dos soldados que faz com que todas as pessoas tenham que sair, porque enquanto se está ali naquela conversa do podemos ficar, não podemos ficar, mas legalmente podemos fazer, estão outras pessoas a apanhar azeitonas. Pronto, então uma parte do trabalho é, na verdade, ficar ali a fazer conversa durante não sei quanto tempo, mostrar uns papéis com uma coisa qualquer que o Estado sionista publicou a semana passada. Pronto, há ali uma série de coisas que, na verdade, só pessoas que falam hebraico conseguem fazer. Não sei se têm que ser israelitas, mas a maior parte das pessoas serão. E, na verdade, acho que sim. Com colonos, acho que não. Na verdade, acho que é o oposto. Acho que com colonos, pessoas que são antisionistas, israelitas ou falantes de hebraico, o que queiras chamar, acho que são mais um alvo do que as pessoas internacionais. Acho que essas pessoas são vistas como tipo traidoras do Estado, traidoras da colónia, etc. E então acho que são vistas mais como isso. Agora, também, a verdade é que mesmo, por exemplo, mesmo antes da campanha começar, uma das pessoas que está a organizar essa campanha e que é antisionista, que cresceu como israelita, vive na Palestina também, foi preso, tipo, um dia antes de começar a campanha da azeitona, diretamente, tipo, foram ter com ele a uma aldeia onde estava a haver uma manifestação onde ele estava, iam diretamente só lá para apanhá-lo e ir embora. Portanto, também essas pessoas que vivem cá, pelo menos, se calhar não é mesmo o caso do tal casal com quem tu falaste, que se calhar não estão a viver lá, digo eu, pelo que me parece a tua mensagem, se calhar não é a mesma coisa, não é? Porque esta pessoa vive cá, está cá todos os dias, todas as semanas, etc, etc, é muito mais um alvo. Se calhar se fossem israelitas que vivem fora e que vêm, pode ser mais eficaz. Pá, mas não te sei dizer exatamente se é ou não. Mas sim, sei que com soldados, ter pessoas que falam hebraico, claramente vê-se que ajuda, pelo menos na parte da apanha da azeitona. Passamos para a próxima. Sim, vamos. Havia uma pergunta aqui do Ricardo Proença, que era como é que na Cisjordânia se viu o acordo de cessar-fogo, entre aspas, e como viram o apoio dos governos de outros países muçulmanos ao acordo, lembrando que muitos desses países não são democracias. Bem, eu posso começar se calhar pela segunda pergunta, que é mais fácil. O povo palestiniano há muitos anos que não está a contar com governos de outros países muçulmanos. Honestamente, acho que desde 67 que perceberam que estavam sozinhos, e apesar de saberem que as pessoas desses países estão em solidariedade e que há essa solidariedade entre estes povos, o mesmo não podem dizer dos governos. E há muito tempo, há muitos anos que os governos de países árabes, do pouco que falam da Palestina, apenas ver coisa qualquer mais concreto, real, ou seja, para enganar, só para ficar as pessoas. Em relação ao acordo do chamado cessar-fogo, eu não sei, é um bocado difícil de responder essa pergunta genuinamente, porque eu acho que as pessoas estão muito cansadas, há sempre muitos sentimentos diferentes, tipo, o que mais se falou por cá e o que mais se viu por cá foi quando libertaram os presos palestinianos, pessoas que ou estavam sentenciadas a prisão, vários tipos de sentenças perpétuas, de várias pessoas que nunca iam sair da prisão, mas também milhares de pessoas que estão condenadas sem qualquer, não foram condenadas, que estão presas sem qualquer tipo de acusação ou julgamento. E no meio disto tudo havia também ok, mas e as famílias que estavam à espera que saísse alguém e agora não saíram? Essas pessoas se calhar nunca vão ver. As pessoas que estão agora presas, estão mais de 9 mil pessoas, mesmo depois destas pessoas todas saírem, estão ainda 9 mil pessoas presas em prisões israelitas. O que é que acontece a essas pessoas? O que é que acontece a Gaza? O que é que acontece à Cisjordânia? Eu não vi propriamente felicidade na rua, pessoas muito entusiastas com o que está a passar, tirando um alívio se calhar temporário de, ok, se calhar não vamos ter que estar a lidar com tanta morte nos próximos tempos, embora ninguém acredite que
e como já deu para ver nos últimos dias, que o Estado sionista realmente ia cumprir qualquer tipo de cessar-fogo e significava de alguma forma o fim da violência, e portanto é assim muito agridoce, há coisas muito boas, mas eu não vejo pessoas com muita esperança em relação a isto, honestamente. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, é isso. Passamos à próxima? Sim. Então, agora há mais duas que o Afonso mandou para aqui, ou mais 3 ou 4. Mas se calhar podemos ir respondendo individualmente, não sei. Uma é muito direta, que é: falaram de não vestir o colete de press. Essa foi uma coisa que me saltou à vista nos vossos vídeos. É uma escolha vossa ou é uma impossibilidade? É uma escolha nossa. Para mim, eu ia me sentir mesmo muito, muito, muito desconfortável a utilizar um colete de press que me ia dar ainda mais privilégio do que aquele que eu já tenho na Palestina. A Palestina é claramente o sítio onde eu sinto mais privilégio de todos os sítios onde eu já estive, habitei, passei, etc. E estar ao lado de pessoas palestinianas que estão ali a arriscar a vida e depois pôr um colete de press só para conseguir tentar estar um bocadinho menos próximo de risco, que nem sei se é real ou não, mas pronto, estar um bocadinho menos próximo, a mim deixa-me mesmo desconfortável. Eu sequer, não é uma hipótese, não vou fazê-lo. Eu, na verdade, até argumentaria que um colete de press não protege as pessoas. Eu não acho que jornalistas palestinianos vestem aquele colete porque sentem que estão protegidos. Eu acho que eles vestem aquele colete para, quando são atacados, conseguirem dizer que estavam claramente assim como jornalistas. Esse colete, para mim, é mais uma... Não previne necessariamente o risco. Se calhar no passado já foi assim, ultimamente tendo visto a quantidade de ataques deliberados a jornalistas, incluindo, por exemplo, durante a apanha da azeitona, um jornalista que o Ricardo mencionou, palestiniano, que foi atingido diretamente a poucos metros de distância, claramente identificado, diretamente com uma lata de gás lacrimogéneo na perna. E não havia forma nenhuma daquilo não ter sido propositado ou daquilo não terem percebido que ele era jornalista. Então, eu na verdade nem sei se o colete de press protege, mas vejo como uma ferramenta que os jornalistas palestinianos usam para que seja muito claro que há jornalistas palestinianos que estão a ser constantemente alvos de violência sionista. Ainda assim, pronto, é uma questão que é isso. Se for a trazer tipo, algum tipo de proteção, nós vimos jogos internacionais já também com o colete de press e realmente, sei lá, um capacete obviamente que traz alguma proteção, nem que não seja para não levares com pedras na cabeça. Ainda assim nós nunca sentimos que queríamos ter esse destaque dessa forma. Pergunta também, falando também da utilização do privilégio, consideram interagir com os colonos, seja durante a apanha, seja fora dela? Vocês interagirem com colonos é mal visto pelas pessoas palestinianas, algo que não quereriam? Bem, não sei o que és falar tu. Eu não tenho muito interesse em interagir com colonos, se vou ser muito honesta, e durante a apanha especificamente, eu não acho que nenhum colono que vá ter com pessoas palestinianas que estão a apanhar azeitonas quer falar. O que eu vi nos últimos dias foram pessoas mascaradas, ou mesmo que não tivessem mascaradas, com partes da cara com uma postura super violenta, super agressiva, a chamar, a insultar as pessoas, às vezes já ameaça algum tipo de violência física ou mesmo a tirar pedra, ou seja, eu não sinto mesmo os colonos que vão lá que queiram qualquer tipo de conversa ou queiram perceber o que é que está a acontecer ou que tenham desejo de ouvir alguma coisa. Fora dos Penha, eu acho que se eu tivesse muito interesse em falar com pessoas que vivem em pratos, isso garantidamente havia pessoas que teriam, há colonos que
de certeza que adorariam falar sobre a experiência. Eu não tenho propriamente esse interesse, porque tenho mais interesse em usar o meu tempo cá para conhecer melhor as experiências palestinianas. Sim, eu diria o mesmo. Se as pessoas palestinianas veriam, se não quereriam, não sei, eu pelo menos da experiência que tenho, eu não conheço todas as pessoas palestinianas, mas sempre que eu perguntei a pessoas se achavam que deveria, há como Hebron, Khalil, onde dá para entrar num colónio dentro da mesma cidade. Sempre que eu perguntei a pessoas palestinianas se achavam que devia ir lá falar com pessoas, sempre me disseram que sim, não é? Mas também não conheço todas as pessoas palestinianas. Agora, durante a campanha, durante a apanhar a azeitona, eu acho que mais do que não querer, que iam sentir-se bastante desconfortáveis, porque podia pôr em risco todo o grupo a estar a fazer essa interação. Porque Rafael já disse isso, mas eu queria mesmo voltar a dizer, os colonos que descem do colonato até ao grupo das pessoas que estão a apanhar azeitonas não vão lá para outra coisa que não ser violentos, incluindo vão com armas, vão vestidos com sei lá, já tentaram deter, os próprios colonos já tentaram deter, portanto raptar imensas pessoas. Pá, é uma coisa, ou seja, eu acho que o que acontece é que as pessoas palestinianas, mais do que não quererem, ficam com medo se alguém tirar próxima deles, não é? Então, pronto, é mais por aí. Incluindo pessoas que falam hebraico, que em mais do que uma ocasião, quando colonos tentaram interagir, não de uma forma positiva, com pessoas internacionais, a perguntar onde é que são e a serem bastante agressivos na comunicação, a sugestão é só bora sair daqui e não responder a estas pessoas. Mas eu falei com algum deles no sentido de tipo, fazer perguntas só enquanto repórter, quando estavam mesmo muito próximo, porque em muitos momentos eles estavam tipo, sei lá, a tocar-nos, não é? Portanto, mesmo ao nosso lado. E fiz algumas perguntas do género, porque é que estão as pessoas embora, etc. E as respostas deles são do género, esta é a nossa terra, isto tudo é Israel, vão-se todos embora daqui, vocês são terroristas, tipo, são coisas assim do género, ou tipo até tentar tipo, levar-te para ires ser detido, raptado, queres chamar, mas aí foi perguntas, mas muito pouca interação, para ser sincero. Até porque pá, eu tenho muito mais medo de colonos do que de soldados e estar ali algum tempo com eles, eu tenho sempre algum medo de então e sei lá o que é que vai acontecer. Pronto. Sim, e aproveito só para dizer que no primeiro dia uma das pessoas que cresceu no Estado sionista achava que talvez o privilégio de ser do mesmo sítio, de falar a mesma língua, que lhe dava algum tipo de proteção, e acabou por chegar cá em baixo junto ao grupo com um braço partido e muito, muito perturbada psicologicamente pela interação que teve com os colonos, que lhe partiram o braço, para ser claro, não foi ela que partiu o braço ela própria. Pronto. Depois, finalmente, o que acontece às azeitonas que não se consegue apanhar, visto que muitas oliveiras são rotineiramente destruídas em várias zonas, estas também são ou são apanhadas pelos colonos. Não tenho a certeza, não sei como facto o que acontece. Já ouvi algumas pessoas dizer que há muitas azeitonas que são apanhadas pelos próprios colonos. Não sei se depois fazem azeite com isso, mas que as apanham. Aliás, esta campanha, este ano em específico, começou ligeiramente mais cedo do que em anos anteriores, porque, bem, ao que parece, não percebo assim tanto sobre este assunto, portanto, mas o que eu vi foi que é supostamente bom que antes de apanhar, que se apanhe as azeitonas depois de uma primeira chuva, coisa assim. Se chover uma vez ou outra, se apanhe depois. Então, usualmente, espera-se até que chova um bocadinho e depois se apanha essas azeitonas, pelo menos aqui é a técnica que as pessoas usam. Este ano começou-se mais cedo, ainda antes de chover, com medo de que os colonos fossem apanhar as azeitonas e que depois, quando se lá chegasse, não houvesse mais nada para apanhar. Então, pelo menos existe esse medo de que existam, que colonos roubem essas azeitonas. Essa já foi. E essa já foi. Está aqui mais uma. Yeah, exato, havia aqui mais uma.
Espera. Então, adicionando mais uma, e vamos fazer Sim. esta última pergunta. Sim. Adicionando mais uma pergunta, que equipamento tem considerado essencial para fazer trabalho de Protective Presence? A Protective Presence é esta ação de utilizar o privilégio para estar nestes espaços onde ter pessoas que são ou europeias, brancas ou antisionistas judaicas ajuda a garantir alguma proteção às pessoas palestinianas, seja para documentar, seja para, até, como estava a dizer há pouco, só estar lá a fazer conversa, etc., para que as pessoas palestinianas possam fazer a apanha. Pronto, esse, mais ou menos. E pode ser durante a apanha, mas também pode ser noutros sítios. Existe muito isto aqui na Cisjordânia. O que é que ajuda em termos de equipamento e o que é que desajuda na presença? A presença internacional tem sido harmoniosa com as comunidades dentro do caos, dentro do caos que é? Queres começar tu? Sim, eu posso começar sobre equipamento, ter de filmar e gravar, acho que é essencial, porque já que lá se está, então conseguir garantir que as coisas estão documentadas é bastante importante e, na verdade, em quase todos os dias, enquanto estão a haver os ataques, há sempre alguém, pessoas palestinianas a dizer tirem fotografias, filmem, porque, pronto, essa parte é bastante importante. Uma das coisas que eu percebi que também é importante, não fazia ideia, era ter tipo saquetas com umas toalhitas de álcool por causa do gás lacrimogéneo, mas eles também têm distribuído isto aqui, mas não sei se acontece em todo lado, mas pelo menos tem-se distribuído isso, porque gás lacrimogéneo vai haver todos os dias, pelo menos na apanhada azeitona, portanto arranjar maneiras de poder gerir isso é bom. E não sei que mais equipamento. Água. Também é uma coisa que muita gente distribui, mas convém sempre nestas coisas de estar a correr por colinas e de potencialmente alguém se magoar ou alguém estar a passar mal, ter água é importante. Uma das coisas que nos disseram que era muito útil era uma corrente para agarrar o telemóvel, porque colonos várias vezes tentam roubar telemóveis. Se tens o telemóvel na mão a filmar, atingem-te, comandam-te um pontapé, um murro na mão para tentar que deixes cair o telemóvel e depois levam-no embora. Luvas também pode ser ou não importante, especialmente para pessoas que querem pegar em latas de gás lacrimogéneo e mandar para outro sítio qualquer. E máscara. Máscara para proteger a cara, para proteger as vias respiratórias. Algum tipo de óculos também ajuda, ou seja, quando estamos a falar de gás lacrimogéneo é minimizar a exposição da pele e, portanto, calças, camisola de manga comprida, proteger o máximo da cara possível e das vias respiratórias, e acho que tem sido isso mais ou menos que temos visto. O que é que desajuda é tipo coisas que com as quais não consigas correr, do género, se calhar levar um tote bag não é tão boa ideia como levar uma mochila, tipo fanny pack ou coisa do género, porque uma grande parte das nossas manhãs tem sido a correr de um lado para o outro. Então, algo que não consigas tipo, segurar contigo enquanto é fácil não é bom. E depois internacional. Mas posso só aqui só acrescentar. Uma coisa que não ajuda na presença internacional e nesta presença protetora é escalar a situação. O papel das pessoas internacionais não é escalar uma situação, é exatamente o oposto. E portanto não passaria pela cabeça ou não devia passar pela cabeça de qualquer pessoa lá a fazer esse tipo de presença, de começar qualquer tipo de confronto violento, de responder de uma forma violenta, tudo que possibilite o escalamento de algum confronto que vai resultar garantidamente sei lá, em pessoas palestinianas serem detidas ou precisarem de cuidados médicos. Isso é absolutamente uma coisa que não ajuda. E a outra pergunta era se a presença internacional tem sido harmoniosa com as comunidades dentro do caos que é. Eu diria que sim. Na verdade, a presença internacional também está a ser organizada por uma série de coletivos, não é? Acho que talvez o principal seja o ISM, International Solidarity Movement. Isto estou a falar durante
desta campanha em particular, que bem, nós não estamos a fazer o nosso grupo, nós e com mais 2 pessoas portuguesas que também estão connosco, estamos a fazer participar da apanha, seguimos a coisa, mas não fazemos parte do grupo do ASM, mas sei que o grupo do ASM se tem organizado, quase todas as pessoas internacionais que temos visto vieram através dessa campanha. Não tenho a certeza como é que tem corrido, mas pelo menos durante os momentos acho que tem sido harmonioso. A verdade é que também pronto, às vezes é um caos mesmo de entender se está a ser ou não harmonioso, porque é do género, as pessoas juntam-se, está tudo muito bem, e a partir chegas lá e 5 minutos depois já está a chover granadas lá de gás lacrimogéneo, portanto, e depois é basicamente dezenas de pessoas a correr de volta para os carros. Sim, não tenho ainda assim é uma presença que é requisitada pelas comunidades locais e depois do caos volta-se a reunir pessoas, oferecem pequeno almoço, oferecem água, oferecem café, agradecem a presença, muitas vezes até dizem pá, voltem amanhã outra vez. Ou seja, eu diria que apesar de tudo e apesar de nem sempre a coisa é mais organizada pelas circunstâncias da situação, ainda assim diria que a presença internacional tem funcionado bem com as comunidades locais. Sim. E pronto, esta manhã soubemos da notícia que mais ou menos 30 dessas pessoas desse grupo foram detidas e estão agora detidas, portanto 30 pessoas internacionais foram detidas. Também soubemos que 50 pessoas, mais ou menos 50, bem, umas dezenas de pessoas palestinianas que de uma aldeia onde estivemos a fazer a apanha, Kofar Kadum, também foram detidas na mesma altura, portanto mesmo o tal chamado cessar-fogo não teve grande impacto aqui na Cisjordânia e continuam as manifestações, os raids. Ontem nós dormimos em Jenin e o exército novamente dentro da cidade, estava durante a manhã também, pronto, em todo lado. Mas a apanha vai continuar nos próximos dias, nós devemos estar a acompanhar também. O Lucas pôs aqui no início deste chat, se calhar ainda vão a tempo, os links para as nossas contas de Instagram, onde temos tentado pôr diariamente os vídeos dessas ações que têm acontecido. Como no Fumaça não fazemos notícias, temos publicado isso nas nossas contas pessoais, mas se quiserem seguir também podem seguir aí. E pronto, acho que acabamos por aqui. Sim. Teresa diz, lembrete que há a manifestação em Lisboa dia 19, com autocarros também a partir do Porto, e deixam um link, que acredito eu seja um formulário para os autocarros. E pronto, espero que tenham gostado. Sim, obrigada por terem vindo e por nos ouvirem e por se interessarem por isto e não sei, obrigada por estarem aqui connosco. E visitem a Palestina, as pessoas ficam mesmo muito, 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 muito com o coração cheio quando vêm pessoas que vêm de fora para cá. Seja para fazer protective presence, como estava a chamar o Afonso, portanto, estar aqui, mas seja também para vir conhecer a realidade no terreno e vir falar com as pessoas. Venham porque é mesmo muito bonito e é provavelmente o povo mais generoso do mundo. Portanto, quando conseguirem e tiverem essa possibilidade, venham visitar. Sim. Obrigada. Obrigado. Beijinhos. Até já. Até já. Massalama. Beijocas. Tchau.